salmos. E toda vez que eu falo um salmo, eu gosto de colocar lá para a gente deixar registrado. E a última vez que nós falamos sobre o salmo foi o Salmo 23, que é o salmo da ovelha, né? Quando a ovelha fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós também dizemos que o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, ele também é conhecido como um sanduíche espiritual. Ele deve ser consumido junto. De um lado nós temos o Salmo 22, que é o Salmo do pastor sofredor, o pastor que vai para a cruz. E no meio nós temos o Salmo 23, que é o Salmo da ovelha. Mas hoje eu quero ler com vocês o Salmo 24. E o Salmo 24 é o Salmo do Supremo Pastor. E este salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. E o título dele é A Vinda do Rei da Glória. E ele começa então dizendo assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes das águas a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus por este salmo. Este salmo é um cântico da entrada do rei. É como se um atalaia estivesse em cima de algo muito alto, né? Como é que chama aquele que dá os portais do rei, né? E ele visse de longe um rei se aproximando. E ele então diz: ó portas, levantai-vos as vossas cabeças, porque está chegando o rei. E alguém grita lá de dentro: e quem é este Rei da Glória? E ele diz: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem-se, ó portas. Aleluia. Levantem-se, porque está vindo aí o Rei da Glória. E alguém novamente pergunta: mas quem é ele? Quem é esse rei? E aí ele responde: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. E este salmo foi escrito pelo rei Davi. E ele fez esse salmo porque a arca da aliança de Israel tinha sido roubada. E ele queria trazer novamente a arca da aliança para o meio do povo. A arca da aliança representava para Israel a presença de Deus. E agora eles não tinham mais aquela presença. E Davi soube aonde estava a arca e resolveu ir buscar. Isso está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 6. Depois, se você em casa leia, que você vai ficar maravilhado a forma como o rei Davi
resolve trazer a arca. Em um primeiro momento, Davi, empolgado, ele então leva carro de bois novos, novíssimo, e coloca a arca da aliança em cima daquela carroça. E quem estava com ele ajudando ali, um deles era Uzá. E Uzá percebe que a arca da aliança vai cair da carroça e ele toca na arca para poder segurar. Quem de nós não faria o mesmo? Carregando algo tão precioso e percebe que vai cair, com certeza qualquer um de nós aqui teria colocado a mão, não deixe isso cair, isso é tão precioso. Mas aí Deus imediatamente mata Uzá. E ainda diz que ele foi irreverente, porque ele tocou na arca. Nenhum homem podia tocar na arca. E Davi então, com medo, diz, não, e como é que nós vamos trazer a arca? E aí, com certeza, ele foi ler o livro da lei, que é o que nós estamos lendo aqui. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele foi ler a lei e foi procurar saber como é que eu posso trazer a arca de volta. E aí ele entendeu que a arca da aliança, que representa a glória de Deus, teria de ser carregada no ombro. Não é em carroça, é no ombro. E não é qualquer pessoa que poderia carregar a arca. Teria que ser da tribo de Levi. E ele então prepara agora. Ele deixa a arca lá na família de Obed-Edom. Passa-se 3 meses a arca lá. E ele recebe a notícia dizendo, olha, a família de Obed-Edom está sendo muito abençoada, porque a arca está lá. A presença de Deus está lá. E ele diz, então vamos agora. Agora a gente sabe como é que a gente vai buscar a presença de Deus. A arca da aliança. Vamos nos santificar. Vamos nos preparar. E aí, lá em 2 Samuel vai dizer que Davi se veste de uma túnica muito linda, importante. Ou seja, ele se prepara, santifica o povo, chama os membros da tribo de Levi e eles vão então. Aí a arca chega em Jerusalém. E a cada 6 passos, 6 passos, no 7º, ele faz um sacrifício. Dizem que ele levou muitos dias para chegar em Jerusalém, por causa dos sacrifícios que ele tinha que fazer. Então, algo que era, vamos supor, eu não sei esse cálculo, mas é como se fosse, vamos supor, 11 quilômetros, é daqui para o Catimbau, né? 11 quilômetros, Davi percorreu 40 quilômetros, o tempo que ele levou, se fossem quilômetros, de 11 passou a 40 quilômetros. E Davi, preparado para trazer a arca, ele então escreve este salmo, para no dia em que a arca fosse adentrar as cidades de Jerusalém, esse salmo fosse cantado. E ele começa cantando e celebrando, e ele então no versículo 7 ele começa a dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nesse momento a arca da aliança estava passando, atravessando a porta de Jerusalém. Imagine a celebração, a alegria do povo em saber que a presença de Deus chegou no meio deles. E assim Davi declara que o povo de Deus agora seria mais abençoado, porque agora a arca da aliança estava no seu lugar. E agora nós sabemos que não existe mais a arca. E lá no templo de Jerusalém, construído e reformado pelo rei Herodes, está um grupo de sacerdotes. E eles tinham um ritual. Segunda-feira eles liam um salmo, na terça outro, na quarta outro, na quinta outro.
na sexta outro, no sábado outro, mas no domingo eles liam qual salmo? 24. E no domingo de Ramos, alguém está entrando em Jerusalém, sentado num jumentinho. Era Jesus, que estava entrando em Jerusalém, e o povo estava clamando e dizendo: Hosana, Hosana, o que vem no nome do Senhor. E sabe o que estava acontecendo lá no templo? Os sacerdotes estavam lendo o Salmo 24. Nem sabiam eles que enquanto eles estavam cantando: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, está entrando o Rei da Glória. Eles não sabiam, eles não entendiam que naquele exato momento estava Jesus entrando montado num jumentinho, e Jesus estava cumprindo o Salmo 24. Amados, nós não temos noção. Seria tão bom se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais, né? E a gente pudesse ver o que está acontecendo agora entre nós. Nós não temos noção. A Bíblia diz que Jesus passeia no nosso meio. A Bíblia diz que Jesus passeia no meio da igreja. E olha que interessante, se Deus pudesse abrir os nossos olhos e nós víssemos Jesus passeando entre nós, e nos olhando, e nos cheirando, nos percebendo, nos estudando, nos questionando. Talvez para alguns eles dissessem: você tem deixado o meu primeiro amor. Por que você permite que o mundo entre no seu coração, como ele fez com as igrejas de Apocalipse? Outros ele poderia olhar e dizer: eu sei que tu tem poucas forças, mas tu tem perseverado, tu tem me buscado. E assim é Jesus passeando no nosso meio. Mas também este Salmo 24 é um salmo profético. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio como um homem, ele morreu e ele se sacrificou por nós. Mas quando ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus e ele assentou-se à direita de Deus, como agora o Rei soberano. E talvez, como a palavra de Deus diz, este salmo também foi cantado quando Jesus adentrou nos céus e disse: está tudo consumado. Eu fiz tudo que o Senhor mandou eu fazer. O Filho servo, obediente, agora se senta ao lado do seu Pai, agora como rei para governar. Mas este salmo, do versículo 1 até o versículo... Vamos aqui para o Salmo 24 e veja o que este salmo retrata do 1 ao 6. E no versículo 3, depois que ele diz que toda a terra pertence a ele, que Deus fundou a terra em cima das águas. Se cavar, vai encontrar água. O que é que sustenta a terra? A água não sustenta a terra. A terra é sustentada pelo poder da palavra de Deus. Todas as coisas se sustentam pela sua palavra. Mas agora o Salmo vai dizer: quem é que pode subir ao monte do Senhor? Alguém pode até dizer: eu posso subir ao monte do Senhor. Mas aí vem a outra pergunta e diz: quem é que pode permanecer no monte do Senhor? Por causa da sua santidade. E aí o versículo 4 do Salmo 24 diz: só os que podem subir e os que podem permanecer na presença de Deus são os limpos de mãos,
puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Só esses. Aí eu pergunto: alguém aqui está dentro desse perfil? Tá, não. Não está. Se o Senhor fosse depender de nós, das nossas mãos e daquilo que vai no nosso coração, talvez nem aqui nós estivéssemos hoje. Imagine no monte santo do Senhor. Mas o que o salmista está querendo nos ensinar é que o Rei da Glória está vindo. O Rei da Glória está chegando. E Davi está querendo criar no nosso coração uma expectativa. Ele quer criar em nós um ânimo, um vigor, para dizer assim: Senhor, as minhas mãos têm feito tantas coisas erradas, meu coração tem pensado tantas coisas ruins, mas eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu não posso viver sem ti. O que Davi está querendo dizer é que esse puro de coração é para aqueles que correm para a presença de Deus. Porque só Deus, só Jesus é puro. Só Jesus tem um coração puro e mãos limpas. E só Ele poderia subir ao monte. Só Jesus poderia permanecer no monte. E se Ele quisesse, Ele poderia estar lá sozinho. Mas Ele decidiu levar eu e você para estar com Ele. Então Davi está querendo criar uma expectativa, como se dissesse assim: Josi, se esforça mais, ora mais, lê mais, busca mais a presença de Deus, se esforça. Eu sei que tu não consegue, eu sei que tuas mãos não estão sempre limpas, mas eu tenho sangue para te purificar. Eu sei que teu coração não é tão puro assim, mas na minha presença eu te purifico. Eu quero você perto. Davi está dizendo: cria uma expectativa de que ele está chegando. É uma noiva se preparando para o casamento. É uma mãe, né, Petrúcia? Uma mãe que está grávida, esperando o seu bebê. Ela não fica descansada, ela não fica acomodada, mas ela prepara. Então, o sexo, qual vai ser o sexo? Né? Ela já prepara um chá de revelação para saber. E diante dessa expectativa, ela vai se preparando. Diante dessa expectativa, a mulher grávida, ela vai se tornando uma mãe. A mulher grávida, ela vai se engravidando do bebê, né? Ela vai criando a expectativa. E ao mesmo tempo, a mente dela já está provada cientificamente que quando o bebê nasce, várias conexões neurais são colocadas, são feitas na mente da mãe. Por quê? Porque agora, Petrúcia, mesmo tu dormindo, minha filha, tu vai escutar teu bebê chorar. Tem mães que ficam preocupadas: meu Deus, será que eu vou... E se meu bebê... E se eu não ouvir ele chorar e ele passar a noite toda chorando e eu não escutá-lo? Isso não é possível. O seu corpo, sua mente, seu cérebro está sendo preparado para esse momento. E Davi está dizendo isso. Davi quer nos preparar dizendo: o Rei da Glória está chegando. Então o que nós devemos fazer é nos esforçar. É continuar lavando as nossas mãos no sangue de Jesus. É pedindo para que o Espírito Santo solte o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau. Porque está chegando a hora. Está chegando o momento de nós subirmos ao monte. E nós não vamos só subir, nós vamos permanecer lá com Ele. Então esse daqui é o seu retrato. Diz aí pro seu irmão. O Salmo 24 fala de Jesus, mas também é o seu retrato. É você que Ele vai purificar as mãos,
vai limpar o coração e você vai cada dia se esforçar para se manter se lavando, se limpando, se purificando, se santificando, buscando, até que você escute uma voz dizendo: levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, porque está chegando o vosso rei. E alguém poderia até dizer: quem é este rei? Você vai responder e vai dizer: ele é forte e poderoso, é o Senhor dos exércitos, foi ele que me resgatou, foi ele que me salvou. E aí só correr para o abraço para recebê-lo. Não é lindo? Então o Salmo 24 é o salmo do retrato do cristão que foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Mas você só lava uma vez e pronto, é a mão? Não, e agora, com essa pandemia, é que a gente tem que estar lavando as mãos mesmo. É que a gente tem que estar passando álcool em gel mesmo. Então o Senhor está dizendo: o pecado é assim também. O pecado, quando ele chega, nós precisamos nos limpar. Muitas vezes, quando erram, quando pecam, correm da presença de Deus. Mas nós não somos assim. Nós corremos para aquele que pode nos perdoar, que pode nos limpar, que pode nos purificar. Amém? Então que este Salmo 24 fique no vosso coração como uma resposta de Deus para a sua vida. Quando o Salmo pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no lugar santo? Aí você vai dizer: Senhor, eu quero ter limpo as minhas mãos e quero ter puro o meu coração, e eu não quero entregar a minha alma à falsidade. E olha que interessante no versículo 6, ele diz assim: tal é a geração dos que o buscam, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Ele poderia ter dito: aqueles que buscam como o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Samuel. Mas ele coloca quem? O trapaceiro de Jacó, para nos lembrar que Jacó representa nós. Jacó é a figura nossa, a nossa luta diária. Jacó teve que lutar contra ele mesmo, enganador, usurpador, trapaceiro. Mas ele se encontrou com o Senhor e ele foi transformado em príncipe em Israel de Deus. Assim o Senhor fez conosco. Então que nós possamos criar expectativa na volta do Senhor. Quanto mais Ele está se aproximando, mais você deve se limpar e purificar as suas vestes. Mais você deve buscá-lo, mais você deve orar, mais você deve estar na casa de Deus, mais você deve estar na presença de Deus. Amém? Então eu quero convidar você com uma porta para que você se levante hoje. Levantai-vos, ó portas, diante do Senhor, e nós oraremos agora.